Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar, já fiz uma introdução com os meninos, hoje a gente vai falar de corrente elétrica. Só um detalhe, meninos, quando vocês forem fazer uma pergunta, por favor, aperta a mãozinha aí, porque a mãozinha faz barulho, e eu não tô vendo a pergunta de vocês, a tela tá fechada para mim, igual eu falei, eu tô em outro computador hoje, então eu não consigo ver. Então quem estiver perguntando, levanta a mãozinha que chega a notificação no meu fone aqui. Então hoje a gente vai falar de corrente elétrica, risca, corrente elétrica, tá? O Enem ama, já falei isso. Então, a gente vai ver o conceito físico. O que é o conceito, tá? Lembra que o conceito na física te ajuda a responder 70% das questões. As outras 30% que você vai usar cálculo da corrente elétrica. O que é a corrente elétrica em si? A gente vai ver o sentido da corrente elétrica, tá? Que eu acho que o Enem não vai cobrar isso, mas já cobrou, então, né? Vai saber. A definição matemática, e aí entra a formulinha, querida. E a gente, se der tempo, a gente vê primeiro e segunda lei, potencial elétrico, tá. Provavelmente, hoje a gente vai conseguir ver isso, isso e isso aqui, tá? Não acho que a gente vai chegar nem na primeira lei hoje. O tempo é um pouco escasso, mas a gente vai vendo, tá? Então vamos lá. Como que eu passo aqui? Ah, tá. Pronto. Conceito físico. O que é corrente elétrica? Vamos lá. Considera um circuito elétrico simples a seguir, constituído por uma pilha seca, tá? Não precisa se preocupar com isso, é uma pilha que vocês conhecem. Uma lâmpada de baixa potência e fios condutores ligando a pilha à lâmpada. Então, ó, tá vendo que o fio ligou a pilha aqui, ligou a lâmpada e ligou na pilha de novo. Isso aqui é um circuito fechado. Lembra que eu falei ontem, antes de ontem, perdão, na aula de potencial, ó, potencial positivo, potencial negativo, logo eu tenho uma diferença de potencial. Os polos da pilha estão eletrizados, um positivamente e o outro negativamente. Então, beleza. Como existe uma diferença de potencial entre os polos dessa pilha, é evidente que os elétrons irão sair do polo negativo para o polo positivo. E então dizemos que a corrente elétrica nada mais é que movimento elétrico. Traduzindo, o que é corrente elétrica? Corrente elétrica. Olha, velho, minha letra fica muito melhor aqui no PowerPoint. Corrente elétrica nada mais é do que o movimento de, vou fazer só assim, tá? Ó, elétrons. Quando vocês verem esse sinal aqui, significa elétrons. Para mim, tá? Não nos termos gerais. Então, corrente elétrica é movimento de elétron. Elétron parado gera corrente elétrica? Não. Tem que necessariamente estar em movimento. Beleza? Eu só esqueci que aqui no PowerPoint essa borracha é horrível. Eu tenho que ficar passando um em cima do. Tá bom? É isso. É isso. Corrente é isso. Como que eu faço para lembrar? O que é corrente? Não no corrente. Opa, alguém pediu para entrar. Ou mandaram pergunta que eu não sei diferenciar. Ah, pediu para entrar. O que é corrente? Eu aceitei. Por que não, a pessoa entrou? Entrou. Então, corrente. Lembra na corrente de água? Quando você tem uma corrente de água, por exemplo, um rio, sei lá, o rio, as pessoas não falam, tem água corrente aqui, tô sentindo a correnteza, não tem isso? Então, corrente é movimento da água. Então, lembra disso, corrente elétrica é o movimento de elétrons, beleza? Pelo fio condutor, ou seja, ao passar pela lâmpada, esses elétrons em movimento irão gerar energia, fazendo com que a lâmpada acenda, ou seja, a lâmpada está, aqui era um T, não sei por que está errado aqui, a lâmpada está recebendo corrente elétrica, tá bom? Então, esse é o conceito, é bem básico e parece bobo, mas é básico e é bobo. Corrente elétrica é movimento de elétron, tá? Observação. Esse movimento, ele necessariamente, na verdade eu não sei se eu posso afirmar isso, mas pelo que eu estudei, eu acredito que necessariamente esse movimento tem que ser ordenado. Ele não pode ser o seguinte: tem aqui um elétron, tá? Tem um monte de elétron, ó. Tem um elétron aqui, um elétron aqui, outro elétron aqui, outro elétron aqui. Isso aí, ó, a bandeira do Cruzeiro. Outro elétron aqui, tá. Aí eu tenho um elétron para cá, outro elétron para cá, outro elétron para cá, outro elétron para cá, outro para cá, outro para cá. Isso aqui tá tudo desorganizado, né? Vocês aprendem lá na química que é a baguncinha que os átomos fazem, né? Quando eu tenho corrente elétrica, esses elétrons vão passar a fazer isso aqui, ó. Tá? Ó.
Tava aqui, outro aqui, vou fazer bem escruxo. Mas assim, aí, ó, tá aí, ó, os 6 elétrons. Eles passam a fazer isso aqui, ó. Tá vendo que tá todo mundo para um lado só? Isso aqui se chama ordenação. Eu tô ordenando meus elétrons, coordenando, se eu quiser falar assim também. Então, eles estavam todos desordenados e agora eles estão coordenados, indo só para uma direção. Essa aqui é a direção da minha corrente elétrica, que no caso é real. A gente vai ver aqui qual é a diferença de real e convencional. Tá bom? Então, o que que gera isso tudo? Gera a minha diferença de potencial da pilha, gera um campo elétrico no meu fio condutor. Esse campo elétrico e o diferença de potencial vai gerar uma ordenação do elétron fazendo isso aqui, ó, esse movimento. Tá bom? Vocês entenderam, gente? Por favor, se tiver dúvida, me fala. Entenderam o conceito de corrente elétrica? Se tiver, vai falando aí que eu vou olhar aí agora. Só um instante. Deixa eu apagar aqui. Sim, sim, sim. Tranquilo, né? Bem balelinha, mas é isso. Tá? É isso que vocês precisam saber para o Enem. Então, beleza. O que é o sentido? Eu já falei um pouquinho de sentido aqui, ordenar, desordenar, mas o que é esse sentido da corrente elétrica? A corrente elétrica, ela, quando os caras começaram a estudar aqui, principalmente o Ohm, o cientista Ohm, quando eles começaram a estudar isso aqui, ele pensou assim, tá, existia o Rutherford, né, já tinha desenvolvido as suas experiências, então ele acreditava que o elétron, ele saía do polo positivo e ia para o polo negativo. Ele achava que era isso. Por quê? Porque ele via o elétron, na verdade ele não via o elétron, ele acreditava que quem saía daqui e vinha para cá era o próton. Ele achava que era o próton que movimentava. E o próton a gente sabe que é a carga positiva da matéria, né? Então o Ohm, ele falou assim, então o próton, não sei se foi o Ohm, tá? Mas o Ohm foi uma das pessoas que estudou isso aqui. O próton, ele sai do positivo e vai para o negativo, traduzindo, o próton que movimenta. Ele falou isso. Só que, cara, lembra a primeira aula que a gente teve de física, primeira, faz séculos atrás. Eu falei com você assim, gente, núcleo tem próton e nêutron, ambos parados. Nêutron e próton não movimenta. Quem movimenta é o elétron. Ele tá lá naquela fumaça eletrostática dele lá ele tá naquela zona ali do que vocês estudaram com a Ana Luísa, que eu sou péssimo nisso. Mas ele tá ali naquele espiral, não é espiral, ele tá fazendo o movimento dele lá, eu esqueci o nome daquela parada que fica aqui fora. Tá? O orbital, lembrei. Ele tá aqui no orbital, então ele tá fora aqui. Mas quem tá aqui dentro, próton e nêutron, eles ficam paradinhos, tá bom? Então lembra disso. Aí, mas os caras não tiveram aula comigo, eles não tiveram essa sorte que vocês têm. Eles achavam que o próton que movimentava. Então, o cara, eu não sei quem, falou que o próton movimenta. Se o próton movimenta e o próton é positivo, então o lado positivo da pilha empurrava o próton e o lado negativo atraía. Logo, ele fazia esse movimento aqui. Um burro, né? Falou isso. Tô zoando. Mas assim, ele acreditou nisso até comprovarem que não era isso. Até comprovarem que quem movimenta é o elétron, tá? Só um adendozinho, por favor, tome cuidado, tá? Eu falo que o próton não movimenta, mas a gente tem, por exemplo, reações nucleares que vai envolver movimento de próton, tá? Mas isso aí a gente vai ver. Vocês vão ver principalmente lá na radioatividade, lá na química, mas eu posso falar aqui na física também. Enfim. Então, isso aqui a gente chamou de movimento é o movimento do próton, tá? Os caras acreditavam que é isso. E aí, depois, mais pra frente, descobriram que não, que movimento é elétron. Então, eles descobriram que em vez de ser. Vou fazer aqui o circuito, tá? Em vez de ser assim, ó, já vai acostumando com essa imagem, aqui tá positivo, aqui tá negativo. Em vez de ser esse movimento de prótons, descobriu que quem movimenta é o elétron. E aí seria o movimento contrário, né? A parte negativa da pilha repele o elétron, enquanto a positiva atrai o elétron. E aí falaram o seguinte, cara, a gente não pode desconsiderar o cara que fez essa balela aqui de falar que o próton movimenta. A gente tem que ter uma consideração por ele. Então a gente vai chamar isso aqui de corrente convencional. Convencionou-se que o próton que movimenta, mas a corrente real é o elétron que movimenta, tá? E aí a gente estuda que existem dois sentidos de corrente, um convencional e um real. Deixa eu ver se tem alguma coisa no textinho. Foi dito que os elétrons migram no sentido negativo para positivo. Porém, quando os cientistas estavam estudando a corrente elétrica, eles acreditavam que as partículas positivas migravam do polo positivo para o negativo. Tá. Então, até hoje, estudamos que o sentido convencional da corrente é o polo positivo para o negativo. O que eu quis dizer com esse textinho que a gente até hoje estuda?
Porque mesmo tendo todo esse avanço em relação ao elétron, cara, até hoje, quando a gente está estudando circuito e tal, a gente considera a convencional. A gente vai usar a convencional como objeto de estudo. Entendeu? Tipo, eu acho isso bem zoado, para ser honesto, tá? Eu, como estudante, acho bem zoado, mas eu respeito, porque eu não sou ninguém para falar que tá errado, né? Tá, vai ter no próximo slide aqui a imagem do convencional e do real, pode ficar tranquilo. Gosto de apagar tudo, até o toque. Então, ó, sentido da corrente, tá vendo? Ó, sentido real tá saindo do negativo, vindo pro positivo, e o sentido convencional tá saindo do positivo, vindo pro negativo. Vocês tiveram, gente, alguma dúvida no sentido da corrente? Ou talvez uma dúvida que passou anteriormente no slide e não falou e tal? A gente pode seguir o baile? Igual eu falei, hoje vai ser bem paradinha a aula, bem tranquila. Vai dar tempo de vocês assimilarem tudo. Que eu quero que vocês assimilem tudo hoje. Tá bom? Tá tranquilo? Podemos seguir o baile. Não entendi a corrente. Não entendeu o conceito? Tudo bem. Ó, como que você vai entender? Pensa aqui, ó. Você tem uma corrente, uma correnteza. Está baixinho? O meu áudio tá baixinho? Responde pra mim, gente. O áudio tá baixinho? Ué, por quê? Deixa eu mexer aqui. Pra mim não. Ah, pra Grazi não tá não, Larissa. Não é o seu... Tá oscilando? Ele oscila. Vai. Vou mexer aqui pra ver se melhora. Pera aí. Tirar o cabo e colocar de novo. Eita. E agora? Melhorou? Ou ainda tá ruim? Oi, 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 oi. Testando. Melhorou ou não? Melhorou? Ah, então tá bom. Obrigado, gente. Explicando a corrente para Gabriela. Corrente, ô Gabriela, você vai fazer o seguinte. Lembra da correnteza? Da correnteza de água mesmo? Correnteza. Correnteza de rio e tal. Correnteza. O que é correnteza? Você não entende para mim. Quando você pensa em correnteza, correnteza, assim mesmo. Acho que é assim mesmo. Você não pensa, quando vem na sua cabeça, na minha vem assim, tá? Quando eu penso em correnteza, eu já penso em água fazendo isso aqui, ó. Um rio fazendo isso aqui. Ou então um barquinho indo muito rápido para frente, assim. Um barquinho. Você também imagina isso, ô Gabriela? Ou é viagem da minha cabeça? E aí, quando eu penso em correnteza, eu penso em movimento de água, certo? Pode parecer doideira, mas para mim é movimento de água. Então, se correnteza é movimento de água, a corrente também pode ser um movimento, né? Mas como é uma corrente elétrica, tem que ser movimento de elétron. Acho que é a coisa mais idiota, né? Mas faz sentido para você, Gabriela? Ser corrente elétrica ser movimento de elétrons? Então, traduzindo, o que é o conceito físico de corrente elétrica? O conceito físico de corrente elétrica, a gente vai chamar de I daqui para frente, é movimento ordenado ou coordenado de elétron, tá? Esse é negativo aqui eu vou chamar de elétron, para não ter que ficar escrevendo. Tá bom? Aqui, ó, perceba que a água, ó, vou fazer um trem bem doido aqui. O átomo de, átomo não, a molécula de água que tá aqui, ó, ela vai estar movimentando assim, né? Essa de cá também vai estar movimentando assim. Perceba que tá tudo para um lado só, não tem nenhuma voltando, não faz sentido. Então, tá ordenado. A mesma coisa na corrente elétrica, todos eles vão para um lado só. Isso devido à diferença de potencial que gera um campo elétrico, tal, tal, tal. Entendeu, Gabriela? Seja sincera comigo. Se não tiver entendido, me fala que a gente vai ficar nisso aqui até você entender. Eu mudo a dinâmica aqui, penso outra coisa, mais fácil. Não tem problema não. Gabriela, esperando. Ok. Eu não tinha visto, é porque a tela fica fechada aqui. Engraçado, eu achei que os comentários faziam barulho também. Só faz barulho se levantar a mãozinha. Que ridículo. Omite.
Tudo bem, Gabriela. Obrigado. O que é isso? Por que isso está aqui? Pronto. Então vamos lá, gente. A gente já entendeu o sentido que tem o convencional e o real. A gente vai usar para fins de estudo o convencional, tá? Mas vai ter hora que eu vou falar do real também, porque tem hora que tem que usar o real mesmo. E agora a gente vai ver a definição matemática, a famosa fórmula, tá? Que vocês amam decorar. Não sei por quê. Quando a gente quer calcular a corrente, cara, vamos usar uma lógica aqui, tá? Eu posso simplesmente passar a fórmula, mas eu quero que vocês entendam a lógica do bagulho. O que é corrente elétrica? Conceito físico. Acabei de passar para a Gabriela. Movimento de elétron, né? Tá? Aqui eu vou usar o sentido real. Então, por exemplo, ela está fazendo isso aqui, a corrente, né? Ó. Né? Fiz bem grandão assim, mas eu vou apagar. Senão fica ridículo. Tá bom? Então, esse é o sentido real da corrente. O que é corrente? Movimento de elétrons. Beleza? Se eu quiser calcular a corrente nesse ponto aqui, ó, como que eu vou fazer? Cara, é movimento de elétrons. Movimentar tem a ver com velocidade, não tem? Um pouquinho? Você sair de um lugar e ir para o outro, você vai precisar fazer velocidade. Eu estou usando um conceito bem basiquinho da física lá da dinâmica cinemática. Se eu tenho velocidade, eu preciso ter também um pouquinho de distância, né? Mas, assim, não tem como eu usar uma distância em um ponto. Um ponto não tem distância, é só um ponto. Então, se eu não tenho distância nem velocidade, eu posso usar o tempo, certo? Lá do DVT, vocês já estudaram isso aqui, né? Eu não tenho velocidade e eu não tenho a distância em um ponto, mas eu tenho tempo. Então eu vou usar o tempo. Então, se eu quiser calcular a minha corrente, se corrente é movimento de elétrons, eu posso calcular quantos elétrons passam ali em um determinado tempo. Em um tempo. Tá vendo? Quantos elétrons em um tempo. Então, a minha corrente é o quê? É quantos elétrons passam ali em um determinado tempo. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual que é a minha corrente, eu vou fazer assim, passou 5 elétrons em, em 2 segundos. Então, em 2 segundos no meu cronômetro, eu consegui ver que passou 5 elétrons. Isso é bem absurdo, né? Então, qual que é a minha intensidade de corrente? Seria os 5 elétrons que passou, dividido por 2 segundos, que foi a minha variação de tempo. Então, a minha corrente vale 2,5 ampere, tá? Não relaxa que eu vou explicar o do ampere aqui. Então, é bem tranquilo vocês conseguirem assimilar que a fórmula de corrente elétrica é essa aqui, que tá aqui na tela. Ó. I, tá? Por que o I? Não sei se vocês perceberam, mas eu fui bem sutil, mas eu falei intensidade de corrente. Eu não falei corrente. Por quê? Porque corrente é um conceito físico. Intensidade é uma quantidade. Eu estou quantificando a minha corrente. Se eu estou quantificando, eu preciso saber uma quantidade de elétrons e o meu ΔT. Mas esse Q aqui, ele. Você lembra quando a gente usou ele? O Q? A gente não usou ele aqui, ó, no Q igual a N vezes E, onde o N é o número de elétrons e o E é a carga elementar. Então eu posso jogar isso aqui também, se eu quiser, tá? Geralmente vai dar o próprio Q em Coulomb mesmo, você não vai precisar fazer esse cálculo aqui, tá? Então, como que eu calculo a intensidade de corrente? Eu calculo a carga que está passando no circuito, carga Q, em um determinado tempo. Porque eu preciso ter um tempo. Eu não posso, tipo assim, simplesmente pegar se eu tiro uma foto, vamos supor, tirei uma foto. Uma foto tem tempo zero, né? Tirei aqui uma foto, ó. Tá vendo aqui o botãozinho de apertar? Olha o flash aqui, ó. Se eu tirei uma foto, gente, eu não vou estar vendo movimento. Você consegue ver movimento em foto? Só em vídeo. Vídeo tem tempo. Tá vendo por que eu preciso ter um tempo? Porque uma foto, o tempo é zero. Não faz sentido você conseguir capturar um movimento em tempo zero. Faz sentido? Ou eu tô viajando para vocês? Então, a gente tem essa bendita fórmula aí para calcular a intensidade de corrente, tá? A intensidade, por isso que eu uso a letra I de igreja, de imagem, de imaginário. Então, a minha intensidade de corrente é a carga sobre tempo. Se você quiser passar isso aqui multiplicando, porque tem gente que não gosta de fração, você chega aqui, isso aqui, ó. Tem gente que chama essa fórmula aqui de kit, né? É o kit, né? O Kit Kat. Ou melhor, o kit.
papo. Aqui, ó, kit. Mas assim, eu não gosto de frase e muito menos de decorar a fórmula, né? Então, por isso que eu tentei explicar para vocês a lógica. Vocês entenderam a lógica? Se não, decora a fórmula. Já falei até uma frase para vocês aí, kit, de Kit Kat. Sem propagandas no meu vídeo. Vou cortar essa parte depois. Tá? E aí, qual que é a minha corrente no SI? No SI, a minha corrente é dada em ampere. Ou ampere, tanto faz. Ampere ou ampere. Acho que é aqui, ué. Não sei. É, aqui mesmo. Aqui é um Ezinho ao contrário, tá vendo? É um acentinho pra cá. Zoado esse acento aí. Tá bom? Então, um ampere, o que que é? É coulomb sobre segundos, tá? Se perguntarem pra você. Opa, fiz uma bosta. Peraí. Pronto, voltou? Voltou. Tá bom? Então, qual que é a formulinha? Pela lógica, é a quantidade de carga que está passando em um determinado tempo. Logo, é carga sobre variação de tempo. Tá bom? Então, se ele falar assim, calcule a corrente no circuito que está passando 300 elétrons em 30 segundos. 300 elétrons, ó, ele não me deu carga, ele me deu o número de elétrons. Então, é 300 vezes a carga elementar. Isso em 30 segundos. Tá vendo? Isso é minha corrente. Aqui, ó, corta, corta. Aqui vai ficar 10, né? 10 vezes 1,6 é 16, vezes 10 a menos 19 ampere. A resposta provavelmente vai estar 1,6 vezes 10 a menos 18 ampere. Tá bom? Pode parecer bobo, mas é bobo. Por isso que pode parecer. Por favor, vocês entenderam a lógica? Se não entendeu a lógica, entendeu pelo menos a fórmula? Enquanto eu vou apagando o quadro. É bom que agora eu tenho que ficar perdendo tempo apagando, aí dá tempo de vocês mandarem perguntinhas, né? Sim? Por que menos 18? Ah, tá, vou explicar. Por que menos 18? Cadê o trem aqui? Canetinha. Aqui. Eu deu 16 vezes 10 a menos 19, certo, Larissa? Na notação científica, a gente precisa ter esse número aqui, ó, entre 0 e 10, tá? 16 é maior que 10, então eu não posso ter. Como que eu faço para diminuir? Eu posso botar uma vírgula aqui. Só que eu não posso simplesmente botar uma vírgula e fazer o que eu quero. Perceba que eu diminuí esse número, né? Ele foi de 16 para 1,6, ele diminuiu. Se eu diminuir esse número, para eu manter a igualdade, eu preciso aumentar esse número de cá. Então, como que eu aumento? Se eu diminuir 10, porque né, eu andei uma casa só decimal, por isso que 10, então aqui eu preciso aumentar. Para aumentar menos 19, eu posso multiplicar por 10. Então fica, ó, multiplicando isso aqui por 10, você tem a mesma base, somos expoentes. Aqui eu tenho 1. Menos 19 mais 1. Menos 19 mais 1, menos 18. Fez sentido ou não fez? Sim? Beleza. Beleza, tá? Lembra disso, um conselho, foi até bom a Larissa perguntar isso, um conselho para vocês. Como que eu faço para não esquecer isso? Eu já vou fazer esse adendozinho aqui, porque a elétrica cobra muito essa questão de 10 a menos tanto, tal. Cara, você tem, por exemplo, 253 vezes 10 a 13. Eu preciso diminuir esse número a 2,53. Então eu andei uma casa, duas casas, 2,53. Se eu diminuir esse aqui, eu preciso aumentar isso aqui, inversamente proporcional. Então, eu diminui duas casas, então eu vou aumentar duas casas. 13 mais 1, 14, mais 1, 15. Tá? Esses números equivalem. Eles são equivalentes. Tá bom? Então, se fosse menos 13, aí eu diminuiria aqui, mas mantendo o sinal negativo. Tá? Estou aumentando o número ainda, né? Eu ficaria menos 11. Tá bom? Mas isso não é para hoje, não é a matéria de hoje, então a gente vai seguir. Mas se tiver alguma dúvida na fórmula, gente, não, né? O que eu vi aí de resposta foi tranquilo. A gente vai seguir então. Vamos lá. Próximo. Quem que tá na Daniela aí? Ô, gente, me falem da hora também, tá? Porque aqui eu também não consigo ver hora. Se estiver passando. Primeira, acabou que deu tempo de falar da lei de Ohm. Que beleza. Primeira e segunda lei de Ohm. Isso aqui, cara, guarda no coraçãozinho, por favor.
principalmente a primeira. Vou circular algumas vezes isso aqui enquanto vocês vão absorvendo a frase. Primeira e segunda lei de Ohm, primeira e segunda lei de Ohm, primeira e segunda lei de Ohm. Isso aqui o Enem ama. Isso aqui vai estar na sua prova. Isso aqui vai estar na sua prova. Isso aqui vai estar na sua prova. Com isso aqui você resolve 90% das questões de eletrodinâmica. Talvez 95%. Tô usando 95% não. Eu vou ensinar vocês a lógica também, tá? Mas essa fórmula aqui, ela é bem intuitiva. Não é intuitiva, mentira, não é intuitiva. Mas de tanto vocês usarem, ela fica na cabeça. Vamos lá. Tinha um cara aí, eu vou contar a história, porque eu acho que a historinha alegra o coração. Tinha um cara aí, chamado Om, não sei qual que é o primeiro nome dele, que ele pegou o seguinte, ele percebeu que se ele ligasse uma lâmpada, vamos pegar uma lâmpada, tá? Como o nosso exemplo de estudo. Ele percebeu que se ele pegasse uma lâmpada, ficou quadrado e redondo, uma lâmpadazinha aqui, ó, e ele começou a estudar essa lâmpada em si, tá? Essa lâmpada mais pra frente a gente vai chamar só de resistor, mas relaxa, resistência e tal. Ele percebeu o seguinte, ele sabia quanto era a voltagem da bateria que ele estava ligando, e ele também sabia calcular a corrente I que estava passando aqui, tá? Que eu estou usando a real, corrente I. Ó, fazendo o Izinho aqui, ó, bem coloridinho. O I. E aí, o que, que ele começou a calcular? Ele começou a calcular o que, que acontecia se ele mexesse na voltagem em relação a essa resistência. Aí ele percebeu o seguinte, vou fazer uma tabela aqui, ó, tabela. Ficou certinho a tabela. Ah, vai ficar assim mesmo. Ó, aqui é a tabela para voltagem e aqui é para corrente. Ele percebeu o seguinte, quando ele tinha uma voltagem, eu vou criar um número aqui, de 30 volts, a corrente era 25 volts, 25 ampere. Quase que eu falei bosta. 25 ampere. Aí ele percebeu assim, interessante. Aí o que, que ele fez? Ele dobrou esse volts, tá? Com essa lâmpada aqui. Ele dobrou para 60 volts. Sabe o que aconteceu? A corrente dobrou. Aí ele falou, maneiro, doideira, loucura, muito top. Aí ele pensou assim, tá, se eu dobrei, e se eu dividir por 2? Aí ele veio aqui e dividiu 30 por 2. Aí deu 15 volts. Aí sabe o que aconteceu? Adivinha? Dividiu por 2. Então de 25 foi para 12,5, metade. Aí ele falou, oh, que loucura, hein? Aí, para não satisfeito com isso aqui, que eu acho que já ficou bem intuitivo, o que que ele fez? Ele, sei lá, ele triplicou. 90 volts. Adivinha o que que deu, gente? Isso mesmo. O bagulho aqui triplicou também. Aí ele falou, putz, o que que ele descobriu? Que existe uma proporção. Cara, lembra da minha aulinha de proporção que eu dei para vocês na aula de elétrica? Proporção, uma grandeza A sobre uma B tem uma constante K. Só que aqui a gente não tem nada disso. O que que a gente tem? A gente tem uma grandeza volts sobre uma corrente I com uma constante K. Sabe qual que é essa constante K aqui? Ele falou assim, é a minha lâmpada. Eu sou doido, eu acho que é a minha lâmpada. Aí, para não ficar L de lâmpada, que a gente não é doido, a gente vai chamar isso aqui de resistor. Resistor. Então perceba aqui, ó, se eu dobro a minha voltagem, a minha corrente dobra e a resistência fica constante. Se eu triplico, aqui triplica. Tá vendo que é uma diretamente proporcional, porque está numa fração? Aí vocês que não gostam de fração, passa o i multiplicando. Perdão. A gente chega então nessa maravilha aí. A Grazi? Você tá joia, Grazi? A gente chega nessa maravilha aí, ó. V. Opa, perdão, gente. V. V é igual a RI. Legal. No mouse fica mais grosso a letra. V é igual a RI. Botaram fé ou não botaram? Então, apagando todo esse raciocínio aqui, a gente chegou nessa fórmula aí. Vou fazer uns comentáriozinhos. Pronto. Vamos lá, comentáriozinhos. Isso aqui, V sobre I é igual a R, esse R aqui, ele só pode. Isso aqui só acontece quando esse R é um resistor ômico, tá?
Sempre quando o resistor é ômico. O que significa resistor ômico? Pra gente não desmoralizar o homem, porque teve hora que isso aqui não deu certo. Teve hora que o cara dobrava isso aqui e isso aqui continuava normal. Ou ele triplicava esse aqui e esse aqui só dobrava. Então, assim, não estava dando certo mais. Não era sempre. Não era com todas as lâmpadas, entre aspas, que isso funcionava. Tá? Porque ele não usava lâmpada, tá, gente? Eu que usei lâmpada para vocês entenderem. Então, o que que pra gente falar assim, não, gente, o homem não é tão burro assim, o homem. O que que a gente vai falar? De falar que essa regra aqui, ela só funciona para resistores ômicos. O que que é um resistor ômico? É um resistor que isso aqui respeita. Basicamente essa é a resposta. Tá bom? Então, às vezes, pode ser que o exercício fala um resistor não ômico, aí você não pode usar essa relação aqui. Como que a gente resolve? Geralmente você vai ter que usar o gráfico, tá? E, por exemplo, você pode ter isso aqui, ó, no não ômico. Um ômico, cara, lembra, se é diretamente proporcional, você tem uma reta, tá? Isso é para um resistor ômico, tá? Lembra disso, gente. Uma diretamente proporcional é como se fosse uma função afim, é reta, tá? E aí, inversamente é um ramo de parábola, de hipérbole, perdão. Tá bom? Então, chegamos nessa formulinha aqui, ó. V, que é a voltagem, o DDP, é igual a resistência do sistema vezes a corrente. Sistema não, do circuito, tá? Como isso aqui eu posso chamar de U, lembra que V e U é a mesma coisa aqui? Tem gente que fala URI, ou tem gente que fala rio, tá? Fórmula do rio. Rio, tá bom? Rio por quê? Se você decorou isso aqui, provavelmente você vai acertar as questões. Mas, cara, essa aqui, eu falo que não precisa decorar a fórmula, essa aqui também você não precisa decorar. Só que, quando você for fazer questões disso aqui, se você pegar 60 questões disso aqui, vamos pegar, por exemplo, 60 questões, eu garanto para você que 50 você vai resolver só usando isso aqui. As outras 10, você vai usar a segunda lei que a gente vai falar e vai usar a kit. Só que 50 é só isso aqui, velho. Sacou? Então, assim, não tem como isso aqui não entrar na sua cabeça. Isso aqui entra na cabeça naturalmente, tá? Lembra do rio ou do ri. Por incrível que pareça, eu, quando preciso lembrar, eu lembro de o ri. Não sei porque eu não lembro de rio, eu lembro de o ri. Mas fazer o quê? Tá bom? Então, por favor, dê uma atençãozinha de coração para essa fórmula aí, tá? Se tem uma fórmula que você não pode ir pro Enem sem saber, não decorar, sem saber, é a o ri ou o rio. Tá? Aí eu trouxe aqui, ó, a resistência. A gente vai representar ela assim. Pode ser representada assim também, ó. Opa, pode ser representada assim também, tá? Mas geralmente vai ser assim que os exercícios vão trazer, um bagulho meio riscado assim. Corrente elétrica, eu já falei dela. Tá vendo que aqui eu estou usando a convencional? E a voltagem vai estar na bateria aqui. Unidades de medida. V é igual a RI. O V, eu já falei com vocês na aula passada que é volts, tá? Em homenagem ao volts. O I, acabei de falar na aula de hoje, que é ampere ou ampere, tá? E o R, adivinha? Uma homenagem ao pai, ao chefe, ao brabo, tá bom? Ohm, tá? Então, 5 ohm, 10 ohm, tá? A gente vai usar a letrinha para essa aqui, eu já usei, mas pode ser o V. Pro ampere, a gente vai usar o I, tá bom? E pro ohm, ou o A, tá bom? Pode ser o A também assim, ó. E pro ohm, a gente vai usar, além do R, a gente pode usar o ômega. Tá bom, fazer direito aqui, ó. Tentei fazer direito. Tá bom? Alguma dúvida? Vamos seguir na segunda lei? Deixa eu ver aqui. Não, não. Ai, que bom, gente. Vamos lá. Agora, a segunda lei, ela nunca. Já foi cobrada no Enem, tá? Mas ela, em detrimento da primeira, que é o RI, nunca cai. Se for olhar, já caiu, mas assim, comparar a quantidade de vezes que já caiu a outra, essa aqui praticamente não caiu. A segunda lei, ela determina como que eu calculo a resistência do R lá. Como que eu calculo a resistência? Aí eu quero que vocês imaginem do jeito mais tosco que é, que geralmente os professores usam e eu também acho o jeito mais fácil, que é. Imagina um fio, tá bom? E a gente quer calcular a resistência desse fio. Só que assim, como a gente tem dificuldade de enxergar a eletricidade, né? Vamos calcular um cano. Imagina isso aqui é um cano de água. E eu quero passar água aqui, tá? Eu quero passar água para essa água chegar desse lado aqui.
Gente, é mais fácil, ó, fácil, é mais fácil se o cano for mais largo, ou seja, a espessura aqui, ó, a área da bitela que a gente fala, bitela ou bitola? Bitela. Ou é mais fácil se for mais largo ou mais fino? O que vocês acham? De passar água. Largo. A Grazi falou que é largo. Mais largo. Todo mundo acha mais largo, né? E tá certo. É mais fácil se for mais largo. Então, beleza. Então, se eu fizer uma grandeza onde eu relacionar facilidade, vai estar o quê? Diretamente proporcional, né? Quanto mais largo, mais fácil. Então, eu vou pôr aqui, ó, L de largura. Não, não vou pôr L não, que eu estou usando L para comprimento. Para não confundir vocês. Vou pôr o A. A de área. Área transversal, que a gente fala. A. Tá bom? Outra pergunta. É mais fácil a água chegar aqui se o cano for grande ou pequeno? Se eu quiser, por exemplo, mais rápido. Quanto maior o cano, mais fácil? Ou quanto menor o cano, mais fácil? Larissa falou que é grande, a Grazi falou que é pequeno. E aí, quem vai desempatar? Menor. Então, menor tá ganhando. Só mais um, pequeno. Então, ó, Larissa, é menor. Por quê? Imagina assim, ó. Imagina que você tá pegando a água aqui com uma mangueira desse tamanhozão aqui, ó. E você quer chegar com a água aqui. Agora, imagina se você tem só uma mangueira direto aqui. Não é mais fácil se for menor? Pois é. Então, quanto menor, mais fácil. Se quanto menor, mais fácil. Peraí que eu tô. É isso mesmo. Quanto menor, mais fácil. Então, ó, mais e menor. Então, é inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, eu vou multiplicar. Tá bom? Inversamente multiplica. Beleza? Isso aqui é uma proporcionalidade. Se é proporção, eu tenho uma constante K. Beleza. Essa seria a resposta. Mas vamos trazer isso para elétrica agora, para resistência elétrica. Vou fazer aqui em cima agora. Ó. Se eu tenho um fio, vou apagar aqui agora e fazer com o fio agora. Gente, resistência é difícil, não é? Se você tem uma resistência para entrar na faculdade, você está com dificuldade de entrar. Se você tem uma resistência para, vamos fazer, sei lá, para fazer dieta, você tem dificuldade de fazer dieta. Então aqui eu fiz com facilidade, agora eu vou fazer o contrário, com dificuldade. Então a resistência. Se o cano for mais largo, eu tenho mais resistência ou menos resistência? É mais fácil, não é? Vocês falaram? Se é mais fácil, é menos resistência, não é? Então, se é mais largo, é menos resistência, são inversamente proporcional. Então, multiplica aqui pela área. Agora, o comprimento. Se é maior, é mais fácil, perdão, se é maior, é mais difícil, então se é maior, é mais resistência, não é? Então é diretamente proporcional. Beleza? Se isso aqui é uma proporção, eu tenho uma constante K. Só que essa constante K, eu vou chamar ela de resistividade, já que eu estou falando de resistência. Tá bom? Peraí que alguém faz alguma coisa. Deixa eu ver a hora. 7h15. Meu Deus. Vou só acabar essa parte aqui. Por favor, professor, não me mate. Tá bom? Então, eu vou chamar isso aqui de resistividade. É uma constante, é igual o K. Tá? Vou chamar ela de ρ. A constante ρ. Só que vocês não gostam assim, né? Esse aqui é o resistência isolada. Então, passa o L multiplicando, o A dividindo. Você chega que a resistência elétrica é ρ, que multiplica o L sobre A. Tá vendo? Eu não posso falar o que como que eu aprendi essa fórmula aqui, porque tá gravando, mas depois eu falo, quando eu terminar de gravar. Tá bom? Então, essa é a segunda lei de Ohm. O Ohm determinou como calcular a resistência de um resistor através da sua resistividade, que depende do material da resistência, tá? Por exemplo, a lâmpada tem uma resistência, o secador de cabelo tem outra resistência, que nesse caso depende da resistividade, tá? Aqui no fio, a gente está calculando também o comprimento do fio e a sua área de bitela, a sua área transversal. Tá bom? Área de seção aqui também. Tá? Aí na próxima aula a gente vê potência elétrica, que o Enem também ama. E aí a gente vê efeito Joule.